E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 1 ao 9 de Jó. Hoje a leitura vai ser um pouquinho mais pesada, mas vai ser sim do capítulo 1 ao capítulo 9. Eu acho que amanhã vai ser um pouquinho mais maneira, tá bom? Para aliviar um pouco vocês aí, o coração de vocês. Hoje nós estamos fazendo 240 dias que começamos esse plano de leitura e também é o nosso primeiro dia de leitura em Jó, como você já viu aí que a gente está começando no capítulo 1, tá bom? Ontem a gente leu Timóteo, 1 Timóteo, tá certo? E hoje a gente vai ler Jó. Aí, a respeito do plano de leitura, vai ficar alternando ainda, mas vamos ver como é que a gente vai alternar. Se a gente vai ler a cada 2 livros que a gente lê do Antigo Testamento, a gente lê um do Novo, enfim, a gente vai vendo como é que a gente vai fazer, tá bom? Então eu não tenho certeza ainda, mas eu acho que quando a gente terminar Jó, daqui a uns 7 dias mais ou menos, a gente vai começar a ler 2 Timóteo. Mas, enfim, vamos orar para a gente dar início à nossa leitura de hoje, que já vai ficar um pouco longa. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, abençoe este momento, vai nos dar graça e sabedoria e nos ajuda a focar na Tua Palavra. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então bora lá, pessoal. O capítulo 1 aqui de Jó já começa com o título Prólogo. Versículo 1 do capítulo 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Agora a gente vai para o versículo 6, que tem o título A Primeira Provação de Jó. Versículo 6 do capítulo 1. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus.
Agora a gente terminou aí, meus irmãos, no versículo 22, capítulo 1. Agora a gente vai para o capítulo 2, que tem o título A Segunda Provação de Jó. Versículo 1 do capítulo 2. Certo dia, os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu. Estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou. Você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu. Pele por pele. Um homem dará tudo que tem para salvar a própria vida. Estende tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu, você fala com uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 11, que tem o título Os três amigos de Jó compartilham de sua angústia. Versículo 11 do capítulo 2. Quando três amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os três foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram. Choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Pronto, meus irmãos, versículo 3 nós terminamos o capítulo 2. Agora a gente vai para o capítulo 3, que tem o título O Primeiro Discurso de Jó. Versículo 1 do capítulo 3. Por fim, Jó falou e amaldiçoou o dia de seu nascimento. Disse ele, apagado seja o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Transforme-se esse dia em escuridão. Deus, lá do alto, o ignore, e luz nenhuma brilhe sobre ele. Domine esse dia a escuridão absoluta. Uma nuvem negra o cubra. E densa escuridão o encha de terror. Apodere-se dessa noite a escuridão. Nunca mais seja contada entre os dias do ano. Nunca mais seja incluída entre os meses. Sim, estéril seja essa noite, desprovida de toda a alegria. Amaldiçoe esse dia os que vivem a amaldiçoar. Aqueles que podem despertar o Leviatã. Escureçam-se suas estrelas matutinas. Espere o dia pela luz, mas em vão, e jamais veja a luz do amanhecer. Amaldiçoado seja esse dia, por não fechar o ventre de minha mãe, por permitir que eu nascesse para presenciar todo este sofrimento. Por que eu não nasci morto? Por que não morri ao sair do ventre? Por que me deitaram no colo de minha mãe? Por que ela me amamentou no seio? Se eu tivesse morrido ao nascer, agora estaria em paz. Sim, dormiria e repousaria. Descansaria com os reis da terra e seus conselheiros, cujos edifícios agora estão em ruínas. Descansaria com os príncipes, ricos em ouro, cujos palácios eram cheios de prata. Por que não me sepultaram como uma criança que nasceu morta, como um bebê que nunca viu a luz? Pois na morte os perversos já não causam problemas, e os cansados repousam. Até mesmo os cativos encontram sossego nela, onde não há capatazes para ameaçá-los. Os ricos e os pobres estão ali, e o escravo se vê livre de seu senhor. Por que conceder luz aos miseráveis e vida aos amargurados? Anseiam pela morte e ela não vem. Cavam à procura dela mais que de tesouros ocultos. Enchem-se de alegria quando enfim morrem e exultam quando chegam ao túmulo. Por que conceder luz aos que não têm futuro, aos que Deus cercou de todos os lados? De tanto gemer não consigo comer.
Meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz nem sossego. Não tenho descanso. Só aflição. Pronto, meus irmãos. Versículo 26, nós terminamos o capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, que tem o título A Primeira Resposta de Elifaz a Jó. Versículo 1 do capítulo 4. Então Elifaz de Temã respondeu a Jó: Você terá paciência e me permitirá dizer algo? Afinal, quem poderia permanecer calado? Você já deu ânimo a muita gente e deu força aos fracos. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vem a aflição, você desanima. Quando é atingido por ela, entra em pânico. Seu temor a Deus não lhe dá confiança? Sua vida íntegra não lhe traz esperança? Pense bem, acaso os inocentes morrem? Quando os justos foram destruídos? Pelo que tenho observado, os que cultivam a maldade e semeiam a opressão, isso também é o que colhem. Um sopro de Deus os destrói. Desaparecem com uma rajada de sua ira. O leão ruge e seu filhote rosna. Mas os dentes dos leões jovens são quebrados. O leão feroz morre de fome porque não há presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Esta verdade me foi revelada em segredo, como que sussurrada em meu ouvido. Ela veio à noite numa visão perturbadora, quando todos estão em sono profundo. O medo e o terror se apoderaram de mim e fizeram estremecer meus ossos. Um espírito passou diante de meu rosto e os pelos de meu corpo se arrepiaram. O espírito parou, mas não pude ver sua forma. Um vulto estava diante de meus olhos. No silêncio ouvi uma voz dizer: Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode o homem ser puro diante do Criador? Se Deus não confia nos próprios anjos e acusa seus mensageiros de insensatez, quanto menos confiará em pessoas feitas de barro. Vêm do pó e são facilmente destruídas como traças. Estão vivas pela manhã e mortas ao entardecer. Desaparecem para sempre, sem deixar vestígio. As cordas de sua tenda são arrancadas, e a tenda desaba, e a tenda desaba, e na ignorância morrem. Pronto, meus irmãos, no versículo 21 nós terminamos o capítulo 4. Agora a gente vai para o capítulo 5, que tem o título Continuação da Resposta que ele faz. Versículo 1 do capítulo 5. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança. São oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegido por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontestáveis. Dá chuva à terra e água aos campos. Exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras de suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras dos poderosos. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de seis desgraças, e até mesmo na sétima o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome, e do poder da espada no tempo de guerra. Você estará protegido das calúnias, e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro, ao contar seus bens. De nada achará falta. Terá muitos filhos, tanto os descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura, como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade.
Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Pronto, meus irmãos, versículo 27 nós terminamos o capítulo 5. Agora a gente vai para o capítulo 6, que tem o título: O segundo discurso de Jó. Resposta ele faz. Versículo 1 do capítulo 6. Então Jó falou novamente: Se fosse possível pesar minha aflição e pôr na balança meu sofrimento, pesaria mais que toda a areia do mar. Por isso falei de modo impulsivo. Pois o Todo-Poderoso me derrubou com suas flechas, e minha alma bebe o veneno delas. Os terrores de Deus se alinham contra mim. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não tem alimento? As pessoas não se queixam quando falta sal na comida? Alguém gosta de clara de ovo que não tem sabor? Perco o apetite só de olhar para ela. Tenho enjoo só de pensar em comê-la. Quem dera meu pedido fosse atendido e Deus concedesse meu desejo. Quem dera ele me esmagasse, estendesse a mão e acabasse comigo. A menos tenho este consolo e alegria. Apesar da dor, não neguei as palavras do santo. Contudo, faltam-me forças para prosseguir. Não vejo motivo para viver. Acaso tenho força de uma pedra? Meu corpo é feito de bronze? Não, estou completamente desamparado, sem chance alguma de sucesso. É preciso ter compaixão de um amigo abatido, mas vocês me acusam sem nenhum temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, vocês se mostraram indignos de confiança, como um riacho intermitente que transborda sobre as margens, quando fica turvo por causa do gelo, e a neve sobre ele se amontoa. Mas chegado o tempo de seca, e a água desaparece, e o riacho some no calor. As caravanas saem de suas rotas, mas não há o que beber, e morrem ali. As caravanas de Temar procuram essa água, e os viajantes de Sabá esperam encontrá-la. Contam com ela, mas se decepcionam. Quando chegam, suas esperanças são frustradas. Da mesma forma, vocês não me ajudaram. Viram minha desgraça e ficaram com medo. Mas por quê? Alguma vez lhes pedi presentes? Supliquei que me dessem algo seu? Pedi que me livrassem de meus inimigos ou que me resgatassem de meus opressores? Ensinem-me e eu me calarei. Mostre-me onde errei. Mostre-me onde errei. Palavras honestas são dolorosas, mas de que servem suas críticas? Consideram suas palavras convincentes, enquanto ignoram meu clamor de desespero? Seriam capazes de apostar um órfão no jogo de azar. Sim, venderiam até mesmo um amigo. Olhem para mim. Acaso eu mentiria para vocês? Não pressuponham que sou culpado, pois nada fiz de errado. Pensam que sou mentiroso? Acaso não sei mais distinguir entre bem e mal? Pronto, pessoal, no versículo 30 nós terminamos o capítulo 6. Agora a gente vai para o capítulo 7, que é a continuação aí da resposta de Jó a ele faz, tá bom? Versículo 1 do capítulo 7. Acaso a vida na terra não é uma luta? Nossos dias são como os de um trabalhador braçal, como o servo que anseia pela sombra, como o empregado à espera do pagamento. Recebi de herança meses de puro vazio. Fui condenado a passar noites longas em aflição. Deitado na cama, penso: quando chegará amanhã? Mas a noite se arrasta e reviro-me até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e crostas de feridas. Minha pele se racha e vaza pus. Pronto, meus irmãos, versículo 5 nós terminamos o antigo título, e agora a gente vai para o versículo 6, que tem o título Jó clama a Deus. Versículo 6 do capítulo 7. Meus dias correm mais depressa que a lançadeira de um tecelão e terminam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que minha vida é apenas um sopro. Nunca mais voltarei a ver a felicidade. Tu me vês agora, mas em breve não me verás. Procurarás por mim, mas já não existirei. Como uma nuvem que se dissipa e some, os que descem à sepultura não voltam mais. Deixam seu lar para sempre, e ninguém se lembrará deles novamente. Não posso me calar. Tenho de expressar a minha angústia. Minha alma amargurada precisa de se queixar. Acaso sou eu, o mar revolto ou algum monstro marinho, para que me ponha sob vigilância? Penso, na cama encontrei descanso, e o leito me aliviará o sofrimento. Mas tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões.
Preferiria ser estrangulado. Melhor morrer que sofrer assim. Odeio minha vida e não quero continuar a viver. Deixa-me em paz, pois meus dias passam como um sopro. O que é o ser humano para que lhe des tanta importância e penses nele com tanta atenção? Pois o examinas todas as manhãs e o pões à prova a cada instante. Por que não me deixas em paz? Dai-me tempo pelo menos para engolir a saliva. Se pequei, o que te fiz, ó vigia de toda a humanidade? Porque fizeste de mim teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Por que não perdoas meu pecado e removes minha culpa? Pois em breve me deitarei no pó e morrerei. Quando procurares por mim, já não existirei. Pronto, pessoal, no versículo 20 nós terminamos o capítulo 7, agora a gente vai para o capítulo 8, que tem o título A Primeira Resposta de Bildade a Jó. Versículo 1 do capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu a Jó: Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele, e por isso receberam o castigo devido. Mas se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. Embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente à experiência dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra. Mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhes ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água? Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim. Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras, e no leito de rocha se firmam. Mas quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa, Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Pronto, meus irmãos, agora a gente terminou no versículo 22, capítulo 8, e agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título O Terceiro Discurso de Jó, Resposta à Bildade. Versículo no capítulo 9. Então Jó falou novamente: Sim, eu sei que tudo isso é verdade, de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo. Sacode a terra de seu lugar e faz tremer os seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e a Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontestáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar, o que estás fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob os seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus, ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade. Ele me ataca com uma tempestade. E sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura.
Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Ela provaria que eu sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está na mão dos perversos, e ele cega os olhos do juízo. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver a alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos, pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então de que adianta eu continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo e até minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele, nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Meus irmãos, o versículo 35 nós terminamos o capítulo 9 de hoje, também concluímos a nossa leitura diária de hoje, tá certo? Como sempre, que o Senhor continue abençoando a sua vida, dando graça, sabedoria, lhe dando um excelente dia para a glória dele, tá certo? Que a gente venha se ver amanhã, se assim ele permitir, tá bom? Então eu já vou encerrando por aqui, porque já vai dando muito tempo aí para vocês, vai ficar muito cansativo, perdão, mas foi o jeito de botar essa leitura tão longa, tá bom? Tchau, valeu, Pai do Senhor.